Bem-vindos mais uma vez ao Arduino by Myself, o blog do Arduino, onde a gente tem projetos, dicas e tutoriais. Hoje vamos falar do sensor ultrassônico ping, um sensor que usa o ultrassom para poder, emitindo um som e recebendo esse som de volta, ele consegue medir a distância em que um determinado objeto está a partir do ponto de emissão do som, como um radar, um radar ultrassônico. Ele é bem preciso. Eu tenho no blog as informações, as características técnicas desse componente. Então deixa eu abrir aqui o blog. Tenho aqui como efetuar o cálculo, existe toda uma teoria por trás disto, como efetuar o cálculo da emissão de um ultrassom, da velocidade que o som viaja no tempo, e efetuar o cálculo da distância que o som percorre até retornar ao nosso sensor ultrassônico. Então ele emite um som, esse som bate no objeto, retorna ao nosso sensor, e assim ele consegue calcular a distância em que o som percorreu até o objeto e voltou, e assim eu consigo medir a distância do meu sensor até o objeto. Lógico, essa distância ela é em duas etapas, a ida e a volta, então você tem que dividir por 2 essa distância para saber exatamente do ponto de origem até o ponto de destino, até o objeto, o valor da distância. Por isso que tem na fórmula de distância aqui é o ΔT sobre 2, o desvio de tempo sobre 2, vezes a velocidade do nosso som aí no meio, no caso o ar. Então tem todo um cálculo, isso aqui está no blog, vocês podem dar uma olhada no cálculo e como é que a gente chega no resultado final. O material que foi usado, tem aqui algumas particularidades sobre o sensor, as características técnicas, a especificação do sensor, de 2 a 500 centímetros, a resolução, o ângulo em que ele consegue medir, corrente de trabalho, alimentação, gráfico, pinagem. E tem aqui o esqueminha de ligação com o Arduino. Então aqui nesse caso, o meu pino 8 está ligado com o pino eco, pino 8 do Arduino ao eco do sensor, pino 9 do Arduino está ligado com o trig, e depois eu tenho alimentação 5 volts e GND. Bem fácil a ligação. Está aqui no blog também, vocês podem acompanhar lá. O software está lá também, eu tenho 2 exemplos de software aqui, de acordo com a necessidade, e esse vídeo vai estar lá também no blog. arduinobymyself.blogspot.com. Bom, vamos fazer o upload do sketch no Arduino e vamos testar para ver o funcionamento. Como é que a gente vai saber a distância? A distância vai ser mandada via porta serial para o monitor serial da IDE do Arduino. Eu tenho aqui o Arduino e um shield do protótipo, para fazer protótipo para o Arduino. Bem simples para a gente poder efetuar essa ligação. Bom, tá aí, o Arduino está alimentado. Eu vou mandar o sketch agora para o Arduino, o nosso software, que define aqui qual é o pino de trig, qual é o pino eco, como trabalha esses pinos, como saída. O trig é saída, o eco é uma entrada, de informação. Toda a parte de cálculo, da distância, e depois ele coloca lá na saída serial. Se a distância é maior ou igual a 0, ele vai colocar uma distância que foi percorrida.
Caso contrário, se é menor que 0 ou igual a 0, ele vai colocar fora do alcance, né? E ele faz esse loop aqui, ele fica constantemente medindo, a cada 500 milissegundos ele faz uma medida dessa distância e coloca no monitor serial. Então, vou mandar aqui para o Arduino. Tá aí feito o upload. Agora eu vou abrir a minha porta de monitoração serial, né? O monitor serial da IDE, onde eu vou conseguir ver exatamente as medidas aí que estão sendo calculadas. Eu tenho aqui na minha mesa uma régua, onde eu posso inclusive fazer uma medida aí dessa distância. Então, ó, atualmente ele abriu aqui o monitor serial, e se eu for aproximando do objeto ou distanciando, né, ele vai medindo e já me coloca a medida no monitor serial a cada 500 milissegundos em centímetros. Tá? Foi feito todo um cálculo aí para colocar em centímetros a medida. Posicionar no 0 aqui. E agora eu tenho um pouco mais de precisão. Tenho um celular aqui, por exemplo. Se eu colocar ele aqui a 10 centímetros do objeto, ele vai medir lá no meu monitor serial 10 centímetros. Tá? Se eu distanciar aqui um pouco para 15, ele vai distanciar lá também, né, aproximadamente deu 14 centímetros. Tá? E se eu colocar um pouco mais perto, por exemplo, 5 centímetros, 5 centímetros, então eu posso variar a distância e ele vai variando para mim lá no meu monitor serial, aqui em 20 centímetros e aí por diante. Então, bem simples de utilizar esse monitor serial, ele é bem preciso, ó, aproximadamente 1 centímetro, né? Vou distanciando aqui e ele vai fazendo a medida para mim em centímetros a distância do objeto até o sensor. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode recorrer diretamente aqui no blog, onde tem todas as informações, né? Como eu disse, parte de cálculo, né? O material necessário, tem também o datasheet do sensor, que é o HC-SR4, tem a parte de especificações, né? Pinagem, tá? Significado dos pinos, as conexões, e vai estar o vídeo lá também, o software, né? A parte do sketch do Arduino, e vai estar lá o vídeo também disponível para vocês tirarem as dúvidas. Então é isso aí, até o próximo tutorial.